Olá pessoal, tudo bem? A proposta aqui deste vídeo, desta postagem, é de que nós estudemos, ou pelo menos vamos comentar, aqueles que tiverem paciência, sobre o documento do Papa Amoris Laetitia, tão solicitado pelo Padre Tito, e que já está aí, estão combinando já o próximo retiro, já para o abril do ano que vem, quer dizer, faltando aí pouco mais de 5 meses. E nós aí nem abrimos uma página, nem comentamos nem sobre o título, nem sobre o que quer dizer, e não nos reunimos nenhuma vez para isso. A gente se reuniu para tomar cerveja, para tomar algumas coisas, aí, fazer algumas festas, mas para aquilo que foi realmente solicitado acabamos não fazendo, o que é muito ruim, né? Isso enquanto grupo, uh, a proposta feita não foi seguida, isso é bastante desagradável, ele vai chamar a atenção, então antes que isso aconteça, pelo menos uma parte a gente vai fazendo e aproveitar esses novos recursos, né, esses novos areópagos, como diz aí alguns documentos, especialmente o documento de Aparecida. Mas vamos direto ao assunto aqui para a gente não perder muito tempo, né? A proposta, então, voltando, é o estudo da exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, Amoris Laetitia, sobre o amor na família. A Santa Sé, o Vaticano, ele tem vários tipos de documentos e cada um deles com um título ou com uma nomenclatura, dependendo para o objetivo que ele quer atender, quer atingir. No caso nosso aqui especificamente, uma exortação apostólica pós-sinodal, quer dizer o seguinte: a exortação é aquilo que é para chamar atenção. Olhem, preste atenção, isso aqui é importante, eu quero que vocês sigam isso, né? Mais ou menos traduzindo aí em miúdos, seria essa a exortação, né? Quando você exorta alguém, que você está chamando a atenção dessa pessoa com carinho, com amor, com ternura, né? Mas é uma chamada de atenção. Não chega a ser um puxão grave de orelha, mas vamos prestar atenção nisso, que isso é importante, né? Apostólica, porque o Papa é o sucessor de Pedro, então o que vier dele vai ser apostólico mesmo, né? Pós-sinodal. Pós-sinodal é sempre um documento que é emitido depois de um sínodo. E os sínodos eles foram convocados a partir de Paulo VI, justamente com o final do término das conclusões dos trabalhos do Concílio Vaticano II. Esses trabalhos, esses sínodos são uma reunião de bispos, não todos os bispos do mundo, mas alguns convocados, dependendo de cada tema, cada assunto, né? E, obviamente, que atrás desses bispos também existem assessores, teólogos e por aí vai. Sínodo quer dizer, na verdade, na palavra, na origem da palavra, é caminhar juntos, né? Fazer as coisas juntos. Então, pós-sinodal, quer dizer, os bispos se reuniram, convocados sempre pelo Papa, para tratar de um determinado assunto. Nesse caso aqui, era sobre a família, a situação atual da família, como que a família tem vivido, como que ela tem sido tratada, como que ela tem sido recebida nas igrejas, como é que as pessoas, de maneira geral, encaram a família como instituição. Esse sínodo teve uma particularidade, que ele, na verdade, aconteceu em dois tempos. Normalmente, uma convocação ela é ordinária. No caso do sínodo da família, o Amoris Laetitia, ele teve um primeiro sínodo extraordinário, que foi justamente um ano antes daquilo que seria o normal, que seria em 2016, na verdade em 2015, e eles colocaram justamente pela complexidade da situação da instituição família, não é? E nós vamos ver aqui ao longo do nossa conversa, do nosso estudo, do que se trata.
Então teve um sínodo extraordinário, um momento, foram os bispos convocados, elaboraram um trabalho, fizeram e depois no ano seguinte a parte ordinária. Mas antes que tudo isso aconteça, na verdade no encontro dos bispos, o Papa elabora, obviamente junto com uma equipe, algumas questões que são distribuídas para todas as dioceses do mundo todo, né? E ela é aberta assim para quem quiser responder. Obviamente que alguns bispos eles mesmos respondem sem consultar as bases, né? Que seriam as paróquias, os padres ou pessoas ligadas a esse assunto, como pastoral familiar, pastoral menor, no caso do Brasil, pastoral da criança, enfim, e outras tantas pastorais que lidam com essa instituição família. E alguns outros engavetam, nem respondem e tal, mas é aberto para o público em geral. Por exemplo, o ano que vem nós vamos ter o sínodo que vai tratar dos jovens, não é? E ele também foi amplamente divulgado entre a juventude para que respondessem as questões ali, para que isso sirva de base para a elaboração do sínodo, para as discussões dentro do sínodo entre os bispos e seus assessores, teólogos e tal, e também por que daí saia um documento mesmo, né? O sínodo, quer dizer, a reunião dos bispos, eles vão elaborar um documento final e esse documento é entregue ao Papa. Depende aí do Papa usar o documento todo, como ali foi elaborado pelos bispos, ou não. Ele pode fazer alterações, ele pode fazer modificações, ele pode incluir ou retirar partes, ou ele pode até ignorar também e não dar nenhuma, não precisa dar nenhuma satisfação, porque ele é o chefe supremo, ele pode ignorar que ele fala, isso aqui não está valendo nada, vamos jogar fora, então, né? Mas isso nunca aconteceu. O que acontece às vezes é realmente de o Papa dar um espetáculo dele lá próprio, porque na verdade o Papa durante o sínodo ele não fala nada, ele está lá para ouvir, né? Ele como aquele que vai ouvir os clamores, as necessidades do povo cristão, do povo católico, representado pelos seus bispos, e ele vai então, ele só ouve, tanto é que ele não abre a boca, não sei, para fazer uma oração ou outra, no começo e no fim, e a sua bênção apostólica, mas ele não abre a boca, ele só ouve, faz as suas anotações e depois vai verificar aquilo que foi concluído, né, no trabalho de conclusão. Mas isso é só para os estudiosos, para quem quer ver os detalhes de como é que aquilo foi preparado e tal. Para o público, para o leigo geral, não tem necessidade. O que eu lamento é que nós católicos temos muito pouco contato com esses documentos da igreja, não é? E que são riquíssimos, né? São riquíssimos, obviamente refletem uma época, né? Um tempo, um pensamento da igreja. Temos a graça de ter o Papa Francisco, que tem uma outra mentalidade, muito mais aberta, muito mais pastoral, né? Isso, enfim, não vamos falar dos outros papas. O Amoris Laetitia, então, ele está separado, ou foi preparado em 9 capítulos, não é? E tem no seu total, aquilo que a gente chama de parágrafos, são 325 parágrafos ao seu todo. O livro tem aí mais de 200 páginas, né? A encadernação tem mais de 200 páginas, então é um documento bastante denso no sentido, não que ele seja difícil de ler, ele é muito fácil de ler, mas ele trata de muitos detalhes. Quando a gente faz um estudo dele, faz uma leitura, a gente tem a impressão que ele estava conversando aqui conosco na sala, né? Os problemas que ele coloca, as situações, tal, dá a impressão que ele conhece aqui cada paróquia, cada paroquiano, cada situação de paroquiano, cada situação de família, nas suas mais diversas formulações aí que nós vamos ver. Então, o capítulo 1 vai tratar da questão, o título é A Luz da Palavra, o capítulo 2, a realidade e os desafios da família, né? Quer dizer, primeiro ele coloca aqui no capítulo 1 a questão
da palavra de Deus mesmo, que ele inicia com um salmo, que nós vamos ver mais para frente, quer dizer, ele trata aquele salmo como uma base para iniciar o seu trabalho. Né? O capítulo 2, a realidade dos seus desafios, quer dizer, ele trata da situação atual da família e os desafios que as famílias enfrentam. Né? O capítulo 3 tem o título O Olhar Fixo em Jesus, a vocação de família. Né? Ele pede então que a gente tenha um olhar em Jesus. Mas esse olhar de Jesus não é aquele Jesus do Pantocrator, né? Aquele Jesus severo, é o Jesus misericordioso, é aquele Jesus que acolhe aquela que ia ser apedrejada, que é aquela que foi pega em adultério, é aquele que conversa, dialoga com a samaritana, é o pai que recebe o filho que pediu a sua herança e foi embora, é o Jesus que acolhe Zaqueu, é o Jesus que caminha no meio do povo e não está no meio da elite. Quando está no meio da elite, ele mete a boca mesmo, né? Ele vai na sinagoga para arrumar confusão. Tá? No capítulo 4, ele vai falar propriamente do amor no matrimônio, quer dizer, aqueles casais que vivem juntos, têm sua família, constituem sua família, e como é que esse amor, né, as várias coisas, os vários itens que ele vai colocando, por exemplo, coloca da paciência, coloca do perdão, né, o desprendimento, a amabilidade, nós vamos ver isso com detalhes aqui, né, e a forma de crescer como pessoa, como ser humano, na vivência do matrimônio, né? No matrimônio, no sacramento do matrimônio, né? Aquele amor apaixonado, aquele amor primeiro que aconteceu e que aquele fogo da paixão, e depois com o cotidiano, com o dia a dia da vivência conjugal, vai se esfriando, outras necessidades vão aparecendo e acaba se esquecendo daquele fogo inicial que ele fala que tem que manter sempre essa chama. Né? O capítulo 5 vai tratar então do amor que se torna fecundo, que aí vem então a questão dos filhos, né? A questão de ser mãe, de ser pai, a distinção do corpo, a questão até da própria sexualidade. Né? E ele então depois no capítulo 6 ele vai tratar de algumas perspectivas pastorais, esse é o título do capítulo, e ele vai assim, então, quer dizer, anunciar o evangelho, né? Conduzir os noivos, a gente ignora os noivos, aqueles que estão se preparando para receber o sacramento do matrimônio, aqueles que estão se preparando para ter uma vida conjugal, nós ignoramos esse pessoal, né? E depois aí, quando casam, né, recebem um sacramento, depois de alguns poucos anos, às vezes, até não chega nem a completar um ano de matrimônio, se separam. Então, na verdade, o que acontece? Faltou uma base anterior, dentro não da doutrina, mas dentro da visão evangélica, como é que deveria ser preparado esses noivos? Porque o matrimônio, ele é uma vocação. É uma vocação, assim como tem a vocação do sacerdote, a vocação de ser um médico bom, de ser um arquiteto, são vocações. Quer dizer, ninguém casa aqui só para, não vou casar para não ficar sozinho, ou porque essa pessoa é legal. Quer dizer, não, claro que isso também constitui, mas isso não deve ser a base. Né? A gente tem que ter vocação. Porque se não tem vocação, não case. São Paulo já dizia isso, né? Se você não tem vocação para ser marido ou ser esposa, não case. Né? É uma vocação. Depois, então, das perspectivas, então no capítulo 8º, no capítulo 7º, né, é reforçar a educação dos filhos. Como é que a gente tem tratado a questão da educação dos filhos? Né? É muito interessante que ele coloca aqui assim, quer dizer, não prender demais, mas também não soltar muito. É fantástico o Papa, né? Da pessoa até que ele tem filhos, né? Da forma, e certamente foi um bom pai, tem sido um bom pai espiritual para muitos, né? O capítulo 8º, gente, o título é Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Esse capítulo é o que mais me chama a atenção, que eu mais gosto de estar penetrando nele, e é o que tem causado uma polêmica terrível. Alguns cardeais, alguns bispos aí que ainda estão vivendo no tempo
do Principado, no tempo da cristandade, então ainda na Idade Média, né, ver o Burke e o Gerd Müller e alguns outros aí, um grupinho deles aí, que está fazendo o escândalo, está dizendo que isso aqui é um absurdo, que o Papa que o Papa é herege, né? O Papa Francisco está criando heresias, está querendo dar comunhão para os recasados, que é essa uma das questões que ele trata aqui muito passando, e não é nada disso, mas é uma questão muito pastoral, muito de realmente analisar cada um dos casos, isso no meu ponto de vista, e aí fica então a decisão do bispo, né? Por isso que ele fala discernir, né? Discernir e integrar a fragilidade. Quer dizer, vamos integrar essas pessoas. E aqui a questão principal não é só os recasados, aqueles que receberam o sacramento do matrimônio, precisar de alguma forma se separaram de um primeiro casamento, de um primeiro matrimônio, e encontraram uma outra pessoa que se amam e se dão verdadeiramente bem, muito melhor do que antes, e vivem melhor do que muitos aqueles que têm tudo certinho, né, como se diz, né, casado na igreja, casado no civil, e tem uma vida às vezes muito atribulada. Né? Então esse aqui é um capítulo que merece muito cuidado, muito estudo, e para não criar, porque tem muita polêmica, tem muita tem tudo, também tem gente abrindo tudo e tem gente que quer fechar tudo. Também não é o caminho sempre adequado, é o caminho do meio, né? Por isso que ele chama, a palavra central aqui é discernir, né? O último capítulo é a espiritualidade conjugal e familiar. Então ele vai tratar aqui de como viver a vida conjugal dentro de uma espiritualidade, dentro de uma comunhão com Deus, né? O amor ele é libertador, ele não pode ser opressivo, e ela é uma a espiritualidade ela é consoladora, ela é animadora. Então é importante que tenha essa espiritualidade, né? E ele vai tratar então dessas questões aqui, tá? Eu penso que por agora, já estou dando aí 17 minutos de vídeo, isso também para não cansar vocês, e para vocês fazerem uma análise, ver se vale a pena a gente continuar com esse trabalho, senão aí damos um outro jeito, e aí vão ter que se não for continuar, vai ter que ter uma desculpa muito forte para dar para o Padre Tito quando ele vier, né? Assim como Jesus também vai nos cobrar, tá bom, gente? Então eu aguardo aí a opinião de vocês, certamente que outras pessoas vão entrar no grupo e também vão deixar por favor, deixem seus comentários, suas críticas, às vezes os trejeitos da gente fazer a gravação, enfim, o que for necessário aí para podermos fazer um bom trabalho, fazer um bom estudo desse documento que é muito importante para a nossa igreja, tá bom? Beijos.